Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bom? Semana passada eu peço desculpas, não pude fazer o vídeo, né? Nós estamos aí na quinta videoaula, né? Dica pinga-fogo aí para a prova de polícia científica do estado de Alagoas, né? Espero estar ajudando aí aos futuros colegas. E na aula anterior, no vídeo pinga-fogo anterior, nós discorremos um pouquinho sobre tanatologia forense, né? Nós falamos um pouquinho das espécies de morte violenta, né? Suicídio, acidente ou crime, morte natural, morte suspeita. Falamos aí para onde vão esses cadáveres, né? Para onde são encaminhados. Falamos algumas exceções, falamos de questões de prova. Então, continuando aí na medicina legal e no processo penal, né, na tanatologia forense, vamos falar um pouquinho de exame de necrópsia, aqui, né, exame necroscópico no cadáver. Vamos falar um pouquinho de período de incerteza de Tardieu. E na próxima aula nós discorremos sobre os fenômenos transformativos, destrutivos e conservadores desse cadáver e falamos dos sinais abióticos imediatos ou consecutivos de morte. Então o vídeo hoje é bem rápido. Vamos falar de dois artigos aqui do CPP, do Código de Processo Penal, né, o período de incerteza de Tardieu e como é feito esse exame, né, necroscópico. Então, vamos lá. Vou ler para os senhores aqui o artigo 160, 161, né, 161, 162 do CPP, que é o 161 e 162 do CPP, que é o que interessa para a gente aqui, para a dica, para o pinga-fogo. O 161, ele dispõe que o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Aí o 162, ele fala, a autópsia, né? Na verdade, mais técnico aqui seria necrópsia, porque autópsia seria o próprio morto se auto-fazer o exame. Isso eu nunca vi acontecer, né? Ou os senhores já viram, depois vocês me comunicam. Então, o exame certo é necroscópico, o exame de necrópsia, ou o exame cadavérico, e não a autópsia, porque ninguém se auto faz esse exame, mas tudo bem, vamos lá. Será feito aí está aqui o 162. O exame de necrópsia será feito pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo, né, excepcionalmente, se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feito antes daquele prazo, o que declararão no auto do exame, né, o auto, no documento. Por quê? Porque esse período de incerteza de Tardieu, esse período de 6 horas, é um período em que há a aparência de morte, né? E que essa aparência ela se torna irreversível, né? Já entrando aí nos sinais imediatos, nos fenômenos imediatos, né, de morte, que é a ausência de atividade cerebral, ausência de atividade circulatória, ausência de atividade cardíaca e alguns outros, né? Então, esse período onde esses sinais se tornam irreversíveis se chama período de incerteza de Tardieu, tá? E é um período de 6 horas, como dispõe aqui o CPP, no artigo 162, certo?
salvo se, pelas evidências do sinal de morte, julgaram que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Quais seria um sinal de evidência de morte que não precisa aguardar o período de 6 horas? Aquela morte que é aparente, no caso de uma decapitação, no caso de decapitação, quando você faz a secção total do pescoço, aqui do corpo, você separa aqui a cabeça do tronco, dos membros, superior com inferior, você separa aqui totalmente, ali está um corpo decapitado na sua frente. Você não precisa esperar um período de 6 horas para fazer o exame, certo? Então, o esquartejamento, onde também foi houve a secção da cabeça, foi separado. Então, aí há um sinal externo ali do cadáver que já pode ser feita a necrópsia ali, não precisa aguardar o período de 6 horas, certo? E a inspeção interna do cadáver, a abertura do cadáver, quando eu não puder devido às circunstâncias, eu não puder comprovar uma morte ali, eu preciso também fazer uma inspeção interna desse cadáver. Como é que esse cadáver ele vai ser aberto? Primeiro, a inspeção ela vai ser craniana, Em segundo lugar, torácica. Em terceiro lugar, abdominal. Tá? Isso vale ressaltar também. Então a dica de hoje fica por aqui. Uma dica rápida. Julgo interessante. Eu acho que, para a área, para o concurso que estamos estudando, Polícia Científica do Estado de Alagoas. E na próxima aula continuarei falando de tanatologia e vou falar um pouquinho dos fenômenos transformadores, destrutivos e conservadores do cadáver. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Um abraço a todos, boa noite. Tá? A dica hoje foi um pouquinho mais tarde, reta final de uns estudos aí, mas grande abraços, vamos firmes, tchau, tchau.